Abram suas Bíblias, meus queridos. O livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Capítulo de número 24. Segundo livro da Bíblia. Estou aqui impactado com a direção e a condução do culto, pastor, que o Carlinhos fez de uma forma extraordinária. Carlinhos, você não me surpreendeu. Eu sabia há muito tempo que você era capaz. Uma bênção. Deus abençoe, meu amigo. Uma bênção ver vocês. Vocês é um canal de bênção. Segundo o livro do Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 12. Na minha versão diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Real é a tua presença nesta casa e nós estamos convictos do que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Fala conosco, perdoa-nos as falhas, os erros, os pecados, e que o Senhor venha fluir através de nós neste lugar para a glória do teu nome. Assim te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Tome sua assento, me preste um pouco a sua atenção. Me permita discorrer um pouco desse texto sagrado. Esse texto aqui é um texto que nós conhecemos e sabemos bem a história, porque é uma história bem forte e bem impactante. O livro do Êxodo, ele compreende-se de 40 capítulos. E a história que se desenrola neste livro, ela acontece em 3 cenários diferentes. No primeiro momento, eles estão no exílio, eles estão ainda em cativeiro e passa um bom tempo naquele lugar. Depois, através de Moisés, o povo é liberto e há um trajeto feito por bastante tempo em que eles estão caminhando no deserto. Então, o período da transição é o segundo lugar. O terceiro lugar, e não menos importante, é aonde eles estão neste momento, aos pés do Monte Sinai. E neste lugar eles ficam acampados aproximadamente 10 a 12 meses. Eles estão parados ali e ao pé do Monte Sinai eles vão testemunhar um dos momentos mais célebres e impactantes da revelação de Deus. Uma vez que no capítulo de número 19, ainda deste livro de Êxodo, o Senhor, ele fala com Moisés. O texto diz que Moisés sobe ao monte para estar com Deus, e do monte o Senhor o chama. E o Senhor começa a dar instruções a Moisés. A instrução é que daqui a 3 dias eu vou descer novamente a este lugar. E prepara o povo, santifica-os. E que eles venham tomar uma postura, porque daqui a 3 dias eu vou descer aqui. E o texto diz que após 3 dias o Senhor, ele desce no monte novamente e as pessoas viram Deus ali. Era tão visível a presença do Senhor que o capítulo de número 19 e capítulo de número 20 relata este acontecimento com detalhes. O texto diz que quando o Senhor desceu naquele lugar, o monte começou a tremer, irmão Pedro. Quero que você compreenda que nós estamos falando de uma estrutura de rocha bastante firme e consistente. Mas quando Deus resolveu descer e cumprir aquilo que ele tinha falado com Moisés, porque ele marcou um encontro com Moisés no cume do monte. Quando Deus desceu naquele lugar, ninguém ficou ali desatento do acontecimento.
porque o monte sacudia, porque a presença de Deus era verdadeira e real ali, ao ponto das pessoas ficarem assustadas de forma terrível. Você consegue visualizar? Você consegue mentalizar isso? Aí, vendo um monte tremendo, e o texto ainda diz que no cume do monte havia fogo, havia relâmpagos e havia trovões, porque verdadeiramente o próprio Deus estava naquele lugar. E como é que você afirma isto? Você lembra de quando o João ele está exilado em Patmos, lá em Apocalipse, no capítulo de número 4, e o texto diz que o Senhor diz bem assim: sobe para cá, João. E quando ele sobe, ele olha para trás, e ao olhar para trás ele via um trono, e ao redor do trono o que ele via? Fogo, relâmpagos e trovões. Pastor Daniel, é a mesma característica que aconteceu aqui no capítulo de número 24, capítulo 19, capítulo de número 20. Era a mesma pessoa que estava ali, o próprio Deus estava lá. O monte sinalizou que Deus estava naquele lugar. Quando Deus estava ali, ele chama Moisés para ir aonde ele está. E o capítulo 24, os versos 12, o 12 que nós lemos aqui, diz que o Senhor o chama para alguns propósitos. A primeira coisa que Deus chama Moisés para o monte é para estar com ele. A primeira coisa que Deus chama Moisés no monte era: ver Moisés e sobe a mim. Deus não está apenas dizendo para que ele suba ao monte. O que ele está dizendo para Moisés é para que, mesmo que ele esteja no monte, ele venha estar comigo. Deus está chamando Moisés para algo particular, para algo pessoal, porque ele quer entregar tábuas, ele quer entregar a instrução, a lei que ele vai passar para as pessoas. A primeira coisa que nós conseguimos extrair deste texto é que Deus não entrega nada para quem está longe. Deus não entrega nada para quem está distante, para quem não olha para Deus e prioriza Deus. Não olha para Deus com um olhar de desejo, com um olhar de vontade. Deus o chama para entregar a tábua, a lei, claro, mas antes disso, ele precisa estar com Deus. Ele precisa estar a sós com Deus, para receber aquilo que ninguém tinha recebido, para receber profundas revelações de Deus. Eu disse que no capítulo 4, versículo 1, Deus chamou o homem chamado João para entregar o livro da revelação para ele. Mas para entregar o livro da revelação, Deus disse: vem para cá. Você precisa estar perto de mim para que eu te entregue. Deus não lança pérola a porcos. Deus não despreza o seu conhecimento. Deus não despreza a sua sabedoria. Paulo disse que os tesouros do conhecimento de Deus estão escondidos em Cristo, porque são tesouros, e nós não achamos tesouros no lixo, nós não tropeçamos em tesouro aqui em Cambridge. Se nós queremos, nós temos que garimpar, investir tempo, suar, sangrar, chorar e sofrer pelo precioso, por aquilo que Deus quer entregar para os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus quer entregar revelações profundas a Moisés. Irmão, eu não estou falando de revelações de nome, de CPF. Isso é besteira, isso é coisa irrelevante, não é significativo no reino de Deus e nem em lugar nenhum. Deus quer entregar coisas relevantes. Deus quer entregar coisas profundas, impactantes. Quando Deus chamou João, foi para entregar o livro da revelação, pastor. Foi para entregar o livro das coisas que haviam de acontecer.
Quando Deus chamou o profeta Jeremias no capítulo 18, Deus queria entregar para ele coisas que ninguém sabia. Que no capítulo de número 33 ele disse: o que você vai saber depois que você clamar é coisas firmes e ocultas que ninguém vai saber. O que Deus vai entregar para o seu povo não é revelações rasas e nem tampouco frívolas, que nada servem e que nada prestam. Deus vai entregar revelações que norteiam uma nação, que reconcilia o povo com Deus, que faz com que o pecador se constranja e se lança aos pés de Cristo. Isso é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, porque aquilo que Deus faz verdadeiramente mexe conosco. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus chama Moisés para estar com ele. É a primeira coisa. E o texto diz que Moisés ele sobe, despede-se dos anciãos, pega Moisés, o menino Josué, e sobe com Josué até um certo ponto. No sexto dia ele fica lá com Josué, mas no sétimo dia o Senhor o chama para que ele adentre a nuvem. E o texto diz que a nuvem era escura, a nuvem era espessa, era volumosa, era uma nuvem escura, porque era uma nuvem que cobria e que envolvia o monte. Ou seja, as pessoas olham para de baixo para cima e não conseguem visualizar o que está acontecendo dentro daquela nuvem. O que ninguém sabe é que quando Moisés entra dentro da nuvem, ele recebe aquilo que ninguém viu. Ele está envolvido com Deus e ninguém está vendo o que está acontecendo. Porque a primeira coisa é quando você constrói relacionamento com Deus, sempre vai ser da porta do quarto para dentro, nunca vai ser da porta do quarto para fora. Porque relacionamento requer intimidade mesmo, pastor. Moisés entra na nuvem, ele fica num ambiente onde as pessoas não conseguem enxergar. Porque eu também aprendo aquilo que João no capítulo 3 disse no seu evangelho, que diz assim, que quando eu diminuo e eu desapareço, o Senhor aparece. Porque quanto mais eu estou próximo de Deus, menos eu apareço, menos eu quero que o meu nome apareça, menos eu quero que eu seja ressaltado, menos eu quero que o meu nome seja avaliado e vangloriado. Quando mais eu estou perto de Deus, mais eu sumo, mais eu desapareço, mais eu entendo que eu sou tão frágil, tão pequeno, que diante da glória de Deus eu não existo. É Deus, aleluia, isso é verdade. É o que está acontecendo aqui. Moisés entra na nuvem, ninguém vê Moisés. Porque quando você está envolvido com Deus, Ele te esconde. Até o tempo que Ele queira que você apareça. Mas Ele esconde Moisés e as pessoas olham de baixo para cima. Cadê Moisés? Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa. Tem alguma coisa acontecendo, pastor. Porque às vezes ninguém pode saber o que está acontecendo com o Senhor e com Deus. Mas a verdade é que eu afirmo ao Senhor, é que alguma coisa está acontecendo. Jeremias não sabia o que acontecia na olaria até o dia em que Deus falou: desce a casa do oleiro. Que você precisa entender, Jeremias, que está acontecendo antes de você chegar lá. Já está acontecendo antes de você saber. E aonde você não vê, é que as coisas estão acontecendo. Eu creio, Deus. Então você precisa entender, irmão, que quando você tem uma vida envolvida com Deus, algo, você e Deus, as pessoas também não conseguem enxergar, mas está acontecendo alguma coisa. É verdade. Está acontecendo, já está acontecendo. Já está acontecendo. Talvez as pessoas só vão enxergar depois que você descer. Mas o que importa não é o que elas estão vendo, o que elas vão ver é o que já está acontecendo. Independente se elas veem ou não, é que já está acontecendo alguma coisa. Porque o pastor falou aqui da pequena nuvem. É um pequeno sinal de que algo grande vai acontecer. Mas se a nuvem não aparecesse, pastor, não quer dizer que Deus não estava trabalhando. Não é porque a nuvem é pequena apareceu. Se ela aparece ou não, Deus faz. Ele já está trabalhando. Glória a Deus. Só que Deus, Ele sempre deixa pistas. Repita comigo. Deus sempre deixa pistas. Daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele vai fazer. Irmão, é só você olhar pela retrovisão da tua história, que existem pegadas, sinais
daquilo que Deus fez. Se você olhar hoje, existem fragmentos daquilo que Deus está fazendo. E se prepare, porque os sinais vão revelar o que Deus vai fazer daqui para frente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é interessante, irmãos, aqui Moisés, ele sobe ao monte, não desprezando o que ele faz embaixo, mas glorificando quem está lá em cima, obviamente. Quando ele está aqui embaixo, Moisés é o homem mais importante. Uma vez que ele é o pastor daquela grande multidão, que avalia-se uma multidão que ultrapassa a casa dos milhares. Muita gente. É Moisés quem julga, é Moisés quem legisla, é Moisés quem ensina, é Moisés quem cura, é Moisés quem prega. Todo e qualquer evento que acontecesse, era Moisés quem fazia. Era o homem mais importante, era o pastor daquele rebanho. Só que Deus diz: Moisés, eu estou te chamando para algo pessoal. Mas para que isso aconteça, eu quero que você suba ao monte. Você deixe os seus afazeres aí embaixo e suba onde eu estou. Moisés precisa decidir. Ou ele fica juntamente com a multidão, ou ele abre mão de tudo aquilo que ele vive para estar a sós com Deus. Ele precisa abdicar daquilo que a multidão te dá. Ele precisa abrir mão daquilo que a multidão propõe, lhe fornece. E multidão sempre fornece coisas em grandes quantidades, em proporção igual a que ela é. Ou seja, se Moisés recebe elogios, é elogios em proporções de milhares. Se ele recebe presentes, é presente em proporções de milhares. Se ele recebe qualquer outra atividade, irmãos, é em proporções gigantescas. Mas para estar com Deus, para receber aquilo que Deus quer entregar, ele tem que abrir mão daquilo que ele tem, daquilo que ele vive, de onde ele está. Então ele olha para a multidão e se despede do povo. Deus chama Moisés para ir aonde ele está. E Deus já abre logo o verbo e diz assim: Moisés, eu vou te entregar logo algo que você não sabe. É que aonde eu estou não pega a internet. Não tem sinal Wi-Fi aqui. Aqui não tem uma sala de estar. Aqui em cima não tem um shopping center. Aqui em cima não tem um parque de diversão. Aqui em cima não tem uma fonte de águas doces. Aqui em cima só está eu e vai estar você. Ou seja, só eu e você. O que você está, você tem o que você precisa. Mas aonde eu estou, só está eu e você. Só vai estar eu e você. O que ele precisa entender é que servir a Deus, de querer estar com Deus, sem ter nada onde Deus está, sem não ter afago, sem ter glória, sem ter nada. Deus o envolve na nuvem e arranca tudo que Moisés tinha aqui embaixo, a ponto das pessoas não verem mais Moisés. Ele toma tudo daquele homem e diz: Moisés, você está comigo. E Moisés entende que não tendo nada mais aqui em cima, eu tenho o Senhor aqui. Isso me basta. É quando você entende, irmãos, que nós não temos nada. O que nós temos é o Senhor. E isso nos basta. Nós não possuímos nada. O que nós possuímos, irmão Pedro? Deus. E isso me é suficiente. O salmista Davi falou isso no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Eu não preciso de mais nada, porque no Senhor eu tenho o que eu preciso. Aleluia. Você precisa conhecer Deus o suficiente para abdicar daquilo que você tem, daquilo que você construiu, das paixões que o mundo lhe oferece, das propostas que o mundo lhe dá. Sabe por que o filho pródigo volta para casa? Não é porque acaba tudo onde ele estava, é porque ele lembrou que ele ainda tem uma coisa. Ele lembrou que no pior momento em que ele estava, na casa dele, eu tenho um pai. Aleluia. É isso que nos faz, irmão João,
permanecer neste lugar. É verdade. Mas nós estamos na porta, do portão para fora. Nós estamos já meio que no limiar do portão. Daqui a alguns dias, vão, cai fora, já deu o tempo de vocês. Mas o que importa não é a estrutura, mas é essa união, que quando nós estamos unidos, a presença de Deus, ela se manifesta aqui nesse lugar. O interessante, você sabe o que é que lá atrás o senhor pastoreou uma igreja debaixo de uma árvore. Deus ali treinou, porque se precisar voltarmos para debaixo da árvore, vamos montar os instrumentos lá, e a glória de Deus vai descer naquele lugar. Deus, aleluia. É verdade, Deus, aleluia. Porque não é sobre a estrutura, irmãos. O conforto é agradável, mas nunca foi sobre a estrutura, é sobre a presença de Deus no ambiente. Era um homem que pastoreava milhões, mas Deus diz: Moisés, eu te espero aqui em cima. Moisés despede da multidão e diz: não sei quando é que eu volto, mas eu tenho um encontro marcado com o Pai. Aleluia. Somente quem conhece o Pai abdica dessas propostas. Só a Maria Eduarda falou bem aqui que todo dia a proposta bate na porta dela. E Deus disse isso para Caim: Caim, o pecado já está na tua porta, está todos os dias batendo nela. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você abrir a porta ou deixá-la fechada. Sabe quem é que diz não para o pecado, para a proposta? Quem conhece o Pai. Amém. Porque quem conhece o Pai permanece como Pai, porque os filhos do Pai, Jesus já disse, permanecem em mim. Aleluia. E das minhas mãos ninguém o arrebata. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Moisés sobe ao monte e Deus quer entregar para Moisés as pedras. Moisés sobe ao monte e o texto diz que ele fica lá. Quantos dias? 40 dias. Quantos, irmãos? 40. Foram 4 dias, 40 dias. 40 dias Moisés e Deus, Deus e Moisés. 40 dias Moisés diante da presença de Deus. O senhor consegue, pastor, entender isso? Porque o texto diz que o monte tremia. Eu senti muito Deus aqui nesse lugar. Eu não sei você, mas eu senti. Na verdade, eu não ensaio dessa igreja aqui, eu sinto Deus nesse lugar. Eu fico tão feliz quando eu ensaio, porque é a presença de Deus. Eu entendi que nunca foram os templos pomposos que nós pregamos, Daniel e Vitória, nunca foram esses templos. Eu entendi que nunca foram as viagens que nós fazemos. Eu entendi que é a presença de Deus. É a presença de Deus que nos traz todos os sábados e quinta-feiras para esse lugar, onde podíamos estar trabalhando e fazendo dinheiro, mas nós abdicamos disso para estar na presença de Deus. Porque o que recarrega as nossas baterias espirituais nunca é a libra que entra no bolso. É a boa e agradável e doce presença de Deus que penetra a nossa alma e que lança de dentro para fora as paixões mundanas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, ele fica 40 dias. E sabe por que ele desce? Capítulo de número 32, versículo 7 do livro do Êxodo. Diz que o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo está fazendo algumas coisas que o Senhor reprovava. Irmã Rosângela, Moisés ficou 40 dias no cume do monte. E ele só desceu porque Deus mandou ele descer. Porque eu entendo que quando eu estou envolvido com Deus, esse é o segredo das paixões do mundo não me atrair mais. O segredo não é envolver nas atividades da igreja, pastor. O segredo está envolvido com Deus das atividades. O segredo está envolvido com Deus ao ponto de desaparecer das visões humanas. Está envolvido com Deus ao ponto das pessoas não te enxergar mais. Porque foi isso que Enoque viveu. As pessoas não viam mais Enoque, mas via a presença de Deus estralando na face dele. Aleluia. Esse é o segredo. Qual é o segredo? Envolver-se com Deus. Ele se envolve tanto com Deus que esquece o tempo. Envolve tanto com Deus que a hora passa e ele nem vê, irmão Silvana. Envolve tanto com Deus que parece que o culto
Começou a abrir o culto agora e já está dando bênção apostólica. Por quê? Porque a gente olha e o tempo passa e nós nem sentimos. Verdade. Porque nós estamos envolvidos com um relógio. Estamos envolvidos com o Deus do tempo. Aleluia. E quanto mais nos envolvemos com Deus, menos o mundo nos atrai. Quanto mais nos envolvemos com Deus, o pecado não tem força no meu corpo. Quanto mais nos envolvemos com Deus, as propostas não chamam mais a minha atenção. Porque esse é o segredo. Sabe qual é o segredo de envolver-se com Deus? É verdade. Não é. Porque às vezes a gente acha que é trabalhando muito, é 3 cargos, 5 cargos. Isso cansa. E o cansaço gera desânimo. E uma pessoa desanimada desanima outras pessoas. Mas uma pessoa motivada motiva outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que é interessante, meu Pedro? É que quando eu chamo Moisés para subir, Moisés não discursa. Deus, eu tenho muitas atividades aqui embaixo. Deus, olha para cá. Como diz o carinho, olha para aqui. Olha para cá. Olha o tanto de pessoas que eu tenho que assistir. Moisés ele podia ter discursado uma série de coisas. Quem é que vai fazer isso, Deus? Quem é que vai fazer aquilo? Quem é que vai tocar o marcho? Quem vai dirigir o culto? Quem é que vai ficar na porta? Quem vai colher a oferta? Quem vai mexer na sinoplastia? Quem é que vai tocar o teclado, Deus? Moisés não está preocupado com isso, sabe por quê, pastor? As coisas acontecem sem Moisés estar. Porque nunca dependeu de Moisés. As coisas acontecem porque Deus é o Deus da obra. Se Moisés não se dispõe, tem Josué para se levantar. Se Josué não quiser, Caleb está de pé, dizendo a minha força ainda é a mesma de 45 anos atrás. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda é sobre Deus. Fala que teu irmão, ainda é sobre Deus. Ainda é Deus que move a olaria aqui, viu? Ainda sempre tem material para vasos novos trabalhar. Sempre tem. Sempre tem espaço para o novo vaso chegar. Sempre tem espaço. Sempre a mão do oleiro é grande demais para quebrar 2, 3, 4 vasos. Sempre tem espaço da prateleira para usar vaso. Mas também tem espaço na mão do oleiro para quebrar vaso. Que acha que a obra para por causa dele. Que acha que ele é importante demais. Porque se a luz daqui acabar, pregamos com a voz. É verdade. Se eu não pregar, o pastor prega, o Pedro prega, o irmão que prega, a irmã prega, o irmão dessa igreja prega, porque é Deus que move nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ainda está no controle de tudo. Parece que está difícil, mas está difícil na mão de Deus. Nunca é melhor difícil na mão de Deus do que fácil na mão do diabo. Está difícil na mão, está meio humilhante, pastor. Vou dizer para o senhor, viu? A situação está meio humilhante para nós aqui. Porque eu me sinto como esse móvel aqui que move para lá e para cá. Está humilhante ou não está? Mas está humilhante na mão de Deus. Amém. Aleluia. Se não tiver estrutura, vamos ficar no relento, glorificando ao Deus dos céus. Aleluia, porque é Deus que trabalha nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Fica tranquilo, irmãos, que enquanto nós adoramos aqui, tem um espaço que Deus vai conduzir. O profeta Jeremias, fica tranquilo. E quando eu digo profeta Jeremias, não estou falando de mim, quando esse profeta vem aqui, fica tranquilo, que enquanto nós ouvimos a voz de Deus, tem um lugar preparado. Não é isso que aconteceu no texto de Jeremias, capítulo 18? Deus disse para o profeta: vai à casa do oleiro, já tem um espaço preparado para você, profeta. Enquanto nós adoramos aqui, já tem um espaço reservado ali. Nós ainda não achamos, porque Deus ainda não deu a direção certa. Porque quando chegar a hora, vai chegar o tempo certo, fica tranquilo, que vai estar tão perto de nós que nós vamos dizer bem assim: como é que eu nunca vi? É assim mesmo. Pastor, como é que eu nunca vi? Eu brinco com a Maria porque hoje eu namoro com a Maria. Eu estou aqui há 8 meses do lado dela. Olha aí, o mistério. Do meu lado, pai. Nós estamos na cidade da igreja de Jó, para lá e para cá no carro. E eu, um carro, eu falei: meu Deus do céu. Falo para ela com isso hoje com ela. Eu falei: como é que Maria e nós estávamos andando juntos? E não acontecia nada.
Fiquei me questionando, Alan. Mas quando chega a hora certa. Aí, meu padrão, é bênção pura. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Vitória. Aqui tá só vitória daqui pra fora. Porque quando não é, Deus esconde. Quando não é a hora certa, Deus esconde. Você pode procurar, mas não vão te achar. Você pode tentar procurar, mas você nunca vai achar. Porque Deus escondeu. Mas quando é hora de Deus, pode ficar tranquilo, tu vai arrancar assim, ó, aquela capa do gás que é bonitinha. Sempre esteve ali guardado para você. Guardado para essa igreja aqui. Existe um lugar guardado para nós. Ninguém vai achar esse lugar. Deus guardou este lugar para nós. E vai chegar a hora que Deus vai descortinar e vai trazer à luz aquilo que precisa ser revelado. Então deixa ele nos humilhar um pouco. Tá bom. Tá e não tá, né? Mas tá, irmãos. Glória a Deus. Irmão, só que Moisés precisa descer no monte. Moisés precisa descer no monte. Por mais que ele passe 40 dias. 40 dias não programados. 40 dias fora de uma agenda. São 40 dias sem celular, irmãos. 40 dias sem agenda na mão do homem. Não, ele está 40 dias em Deus. 40 dias com Deus. 40 dias para Deus. Aleluia. E nesses 40 dias, Deus está entregando para vocês. O texto diz: eu dar-te-ei. Eu vou entregar diretamente para você, mas ninguém vai falar através dele eu vou te entregar, não. Eu entrego para você. Porque quem se esconde em Deus e se envolve com Deus, ele recebe de Deus. Amém. 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 Não é sobre terceirizar. Deus não terceiriza. Deus quer entregar diretamente. O problema é que quando nós não queremos nos disponibilizar para ir até onde Ele está, então Ele manda alguém até onde nós estamos. Mas a proposta de Deus é esse formato aqui. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Quem procura acha. A dificuldade é abdicar, abrir mão daquilo que nós construímos. Abrir mão daquilo que nós temos. Por que Moisés abre mão para subir? Porque foi Deus quem colocou o povo na mão dele. Não foi ele que colocou o povo na mão de Deus. Ele não foi arrancar o povo de lá pelo seu próprio poder, pela sua própria força. Ele foi lá porque Deus um dia achou ele no monte e falou: você vai para lá e vai resolver o problema que eu preciso resolver lá. Ou seja, foi Deus que entregou para ele, ou seja, nunca foi dele. Nunca foi dele. Ele nunca teve essa ambição de ser, não é meu. Nunca teve esse desespero, esse complexo de que é meu, não abro mão. É por isso, irmãos, que dificilmente as revelações de Deus vêm para nós. Porque o pouco que nós temos, a miséria do que nós temos, nós seguramos e construímos um altar diante dela, uma preciosidade diante dela. E um pouco sabemos de que o pouco que nós temos foi Deus que deu. Mas aquele pouco não é o tudo de Deus. Quando você se prende um pouco, e Deus vai dizer assim: abre mão desse pouco que eu tenho muito para te dar. Abre mão desse pouco que tem mais aqui da fonte. A fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Abre mão disso, meu irmão. Abre mão desse negócio que você acha que é teu, não é teu. Deus colocou na tua mão, então sinta-se que não é dono. Sinta-se que você é apenas um administrador daquilo que Deus colocou na tua mão. Glória a Deus, aleluia. E o que é isso? Que você tem filho, casa, esposo, carro, serviço. Nada é nosso, tudo é de Deus. Para a glória de Deus. É dele. É complicado uma mãe, um pai ouvir que o filho não é dela, de Deus. É complicado. Porque quando eu me despedi do meu pai e da minha mãe para vir para cá, eu vi eles com lágrimas nos olhos dizendo: meu filho, tome cuidado. Mas a culpa foi deles, porque a minha infância, quando eu cresci ouvindo que eu nunca era deles, era um varão para a obra do Senhor. Eu ouvi isso a minha vida toda, e quando eu quis desviar, meu pai falou assim: para de ser besta, porque você nasceu para servir a Deus. Então eu
cresci com isso. Por mais que choramos na despedida, nós entendemos que Deus está na condução de todas as coisas. Aleluia. E a vontade de Deus ainda é boa, perfeita e agradável. É verdade. Então, deixa eu te anteceder algumas coisas aqui. Porque tem gente que é mãe e é pai que me ouve aqui, que pode chegar um dia em que Deus vai tomar o teu filho. E que Deus vai levar o teu filho de longe de você. E você precisa despedir-se do teu filho e entender que nada mais é o cumprimento daquilo que o Senhor um dia disse lá atrás. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Se Jesus não voltar, a igreja de Jesus ainda vai estar atuante na terra, pregando o Evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Irmãos, Moisés tem que descer do monte. E aqui é onde começa a pregação. Deixa Deus. Moisés precisa descer do monte. Porque não é sobre o irmão João apenas estar envolvido com Deus. É também sobre trabalhar para Deus. Não é sobre apenas estar envolvido com o rei. É também estar envolvido no reino. Quando Moisés está 40 dias no cume do monte, o povo está 40 dias ao pé do monte. O povo ouviu, quando Moisés estava ao pé do monte, a mesma coisa que Moisés. É ou não é? O povo ficou impactado. Deus ficou 40 dias falando com Moisés no cume do monte. E você consegue imaginar isso? As pessoas dormem e acordam e Deus está manifestado, visível no cume do monte. As pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, os anciãos, dormem e acordam. Deus está lá. Os primeiros dias foram impactantes. Talvez nem dormiram. Mas o tempo vai passando e o impacto vai diminuindo. Sabe quando você está lá todo dia, então não fica tão interessante. Por que eu digo isso que não é interessante? Porque o texto me dá fundamento para afirmar isso. Porque o povo, depois de 40 dias, já não está impactado da mesma forma que no primeiro dia. Porque, repita comigo, existe o impacto da visão. Existe o impacto da visão. E o impacto do relacionamento. Irmãos, essas duas coisas são diferentes e elas têm efeitos diferentes. Qual é o efeito do impacto da visão? É que ele tem um prazo de validade. As pessoas estão olhando para o que está acontecendo e ficaram impactadas nos primeiros dias. Você vai concordar comigo que o impacto da visão ela tem prazo de validade porque você já esteve em cultos, ou seminários, ou congressos, ou retiro espiritual, ou qualquer atividade espiritual que já aconteceu na tua vida que você esteja envolvido, que você lembra até hoje. Às vezes é uma ceia, é o dia que foi batizado pelo Espírito Santo. Algum evento que você lembra com saudade e chora quando fala, porque aquele dia você foi até arrebatado, ficou 3 dias desacordado. Você tem uma lembrança de um culto que te marcou, irmãos? Eu tenho lembrança de culto dessa forma. Sim, Eu tenho. Antigamente, que as cadeiras voavam, era sinistro, era terrível. Só que, irmãos, acabava o congresso no domingo. E na segunda-feira, eu começava diferente a semana. Era jejum, era oração, era leitura bíblica. É assim, não é? Depois de um grande impacto com Deus, onde você teve um impacto na geografia em que você estava, onde você viu o mover de Deus e as pessoas reagindo das maneiras mais diversas possíveis. Você vai concordar comigo que o dia seguinte foi um dia diferente para você. Você estava com mais temor, estava mais crente. Você constrói um estilo de vida mais espiritual. Você quer ler Bíblia, você quer pensar na Bíblia, você quer estar em jejum o dia todo. Irmãos, chegou o dia de eu ir trabalhar na construção, fazendo laje, pastor, de jejum. Isso é terrível. Jovem, 18 anos, doido, solteiro, maluco, doido para pregar, doido para ver demônios tribuchar. Então ia em jejum, acordava 4h30, saía de Braslândia para lá do norte, pastor. Pegava 2 ônibus. É longe ou não é, pastor? Saía às 4h30 para chegar 7 horas. Longe, irmãos. De jejum, em oração,
pegando a caixa com o cimento aqui, subindo e cantando dentro da arca. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, porque, sabe o nome disso? Chama-se impacto. Eu fui impactado no dia do congresso. Mexeu comigo. Mexeu com o meu estilo de vida. Porque é isso que acontece. Mexe com o nosso estilo de vida. O tempo passou. Depois do primeiro dia, primeira semana, primeiro mês. No segundo mês, já não era a mesma coisa. O impacto foi se enfraquecendo. Foi o que aconteceu aqui. O impacto foi se distanciando do impacto. E o estilo de vida mudou. Porque todo impacto proveniente de isso aqui que nós vemos hoje, um culto abençoado da presença de Deus. Amanhã, pessoas vão pensar no culto de hoje. É verdade. Que culto abençoado, nas quinta-feiras, pastor Daniel. Que cultos abençoados. Só que eu vos afirmo que as experiências que nós temos aqui, elas serão esquecidas. O efeito que elas tiveram passarão. Porque os efeitos provenientes de um impacto de uma geografia, de um impacto de uma visão, ele tem um prazo de validade. Porque o povo está vendo. E no 40º dia o bezerro estava montado. É o tempo. Quanto tempo durou para o efeito passar? 40 dias. Mas Moisés também estava nos 40 dias ali na geografia. Moisés não constrói bezerro. Porque é a diferença do impacto da visão para o impacto do relacionamento. O impacto do relacionamento, ele não tem prazo de validade. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, mais você é impactado. Quanto mais você entra no teu quarto e fecha a porta e se debruça em lágrimas, Deus vai mexendo e se envolvendo e vai revolucionando-nos dentro de nós mesmos e nos gerando mais forte do que antes e nos preparando para ser mais forte amanhã do que hoje. É a diferença do impacto do relacionamento. Esse não tem prazo de validade. Esse não precisa de estar no meio de uma multidão ou em uma data de festividade de igreja. O que precisa de um coração quebrantado e contrito e que está inclinado e única e exclusivamente para Deus. Porque você pode estar sozinho, mas Deus está movendo aqui dentro. Aleluia. As pessoas não estavam com Moisés. Enquanto Moisés não estava lá embaixo, não tinha bezerro. Depois que Moisés sobe e não está mais lá embaixo, está sem pastor. E o povo se revelou quem era, na ausência do pastor. É o montador de bezerro. Adorador. O que eu aprendo aqui, sabe o que é, pastor? É que adorar, idolatrar, prestar culto a bezerro é característica de quem não sobe para se envolver com Deus. É verdade. Porque quando olha só, Moisés subiu para estar com Deus. Não existe bezerro na vida de quem está envolvido com Deus. Porque bezerro é característica de quem não se envolve com Deus. Quem tem uma vida de intimidade e relacionamento com o Pai, não é uma pessoa que monta bezerro, é uma pessoa que quebra bezerro. Oh, aleluia. Nós não estamos aqui, irmão, para montar bezerro em torno de nada e de seu ninguém. Nada é mais importante do que a doce e gloriosa e assombrosa e terrível presença de Deus. Porque há um comportamento de quem se envolve e há comportamento de quem se assiste. Existe comportamento de quem está envolvido com Deus da obra, com Deus do reino, com o rei. Mas também existe o comportamento de quem está só assistindo. E aí que está o problema. É dos espectadores. É de quem só assiste, irmão Carlos. É de quem está sempre só olhando. Que bacana. Rapaz, que negócio maravilhoso. Mas nunca se envolveu com ele. Nunca trabalhou, esteve envolvido. Porque ele sabe que vai exigir tudo o que ele tem. E ele sente que não está preparado para perder. Mas eu vou te falar uma coisa. Só vai achar quem perder. É verdade, glória a Deus. Porque aquele que acha, perde. Mas aquele que perde por amor do meu nome é o que acha. Oh, aleluia. Não é sobre o que nós construímos aqui, irmã Rosângela. É sobre o que nós construímos lá. Porque o daqui de baixo, o ladrão rouba, a traça corrói,
Mas aonde ele está sentado não existe ladrões naquele lugar. Porque os ladrões que roubavam aqui e entregaram as suas vidas, glorificavam e glorificam lá. Aleluia. Não é sobre o que nós amontoamos aqui, porque o que nós temos aqui vai ficar para quem ficar. Mas o que nós reservamos lá está à nossa espera. Aleluia. Quando Moisés desce do monte, ele desce para desfazer as obras. Ele desce para desfazer o que as pessoas construíram. E que pessoas que construíram? As que assistiram. Você corre um sério risco, irmão, quando você é uma pessoa determinada a só assistir. Você corre um sério risco quando você é uma pessoa que não cabe para mim. Aí não dá para mim, mano. Não é o meu perfil. Não é. Eu não estou lhe chamando, irmão, para você ser um Moisés no perfil que Moisés é. Eu estou lhe desafiando a ser uma pessoa envolvida com Deus, envolvida com o Pai. É o que basta. Porque o Senhor nos chamou para estar envolvidos com Ele. Quando nós estamos envolvidos com o Pai, irmão Frank, é que nós impactamos aqui mais. Nós só impactamos a terra se estivermos envolvidos com os céus. Não existe outra razão de querer trazer algum efeito no mundo, se não houver um envolvimento com Deus. Toda e qualquer estratégia que não é proveniente dos céus, passam e falham. Mas a que liberta o homem verdadeiramente ainda é o conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Fique de pé. Me permita, pastor. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Porque eu vos afirmo, irmãos, que este lugar não é outro, senão a casa do Senhor. Eu vos afirmo que este lugar terrível e glorioso ao mesmo tempo não é outro, senão um lugar onde o bezerro é quebrado por pessoas que desaparecem na presença de Deus. Nós não estamos preparados para uma outra finalidade, senão a de quebrar bezerros e desaparecer. Aí desaparecer e quebrar bezerros, por mais que seja afrontoso para os outros, por mais que as pessoas olhem e nos odeiem. Eu já me coloco parecido com aquilo que João falou no capítulo 1, quando ele escreveu aquilo que Jesus disse: fica tranquilo, porque vou odiar você. Fica tranquilo quando caluniarem mentindo contra você, pastor. Quando as pessoas serem traídas e falsas contra você. Quando na sua ausência prepararem lugar para substituir o Senhor. Fica tranquilo, porque verdadeiramente, da mesma forma que odiaram o nosso Senhor, odeiam o Senhor, odeiam a todos nós. Porque nós não estamos aqui para ser amados pelo mundo. O mundo é o nosso inimigo. O sistema do mundo é o inimigo da igreja. O pecado matou Jesus. O pecado não é o nosso amigo. Nós estamos aqui para, em nome de Jesus, desfazer as obras do diabo. Chora com você, irmão. Seus olhos abaixo da cabeça. A ponto destino, mesmo que corre o Eu sinto Deus aqui nesse ambiente. com que sacia, Se preparem para dias novos. rocha que mata minha E sede. esses dias novos podem ser dias difíceis. Podem ser dias difíceis de viver. Mas serão dias em que o nome de Deus vai ser glorificado. Em meio aos dias difíceis. Sabe por quê? Porque é para isso que nós somos chamados. Do monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva
E o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Deixa eu orar por você, irmão. Deixa eu orar por você. Nessa oração eu quero que você seja sincero com Deus. Você precisa tomar uma postura. Ou nós somos aqueles que estão envolvidos ou aqueles que assistem. Porque assistente e construtor de bezerro é a mesma pessoa. O construtor de bezerro valoriza o bezerro. Não pode fazer nada. Porque aquilo que ele vê é o seu Deus. É verdade. Ah, não dá, porque, pastor, é difícil, é demais, é caro, é isso, aquilo. É pela fé, irmãos. Não vivemos pelo que vemos, pelo que cremos. É pela fé. As pessoas colocam um valor e Deus manda o recurso. É pela fé. É pela fé. Eu te desafio a falar com Deus. Eu preciso ter um novo start a partir de hoje. Eu preciso de uma nova mente a partir de hoje. E ainda que sejam poucos, mas são poucos que desfazem as obras daqueles que aparentemente parecem que são muito. Visivelmente parece que é muito, mas são menos. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, o Cristo, o ressurreto, o Cordeiro e Leão, o que foi morto e reviveu. Pai, em nome de Jesus, é que nós nos reunimos neste lugar. E a tua presença real nesta casa de culto, de louvor e adoração. Constranja-nos com a tua presença neste lugar. Constranja-nos, ó Deus. Lança para fora, ó Deus, o que há dentro de nós. E coloca, ó Deus, o que é do Senhor dentro de nós. Lança para fora, ó Deus, esse assistente potencial, esse homem, ó Deus, que quer ficar distante. Nós não fomos gerados e formados para estar distante. A tua palavra diz em João 17, quando Cristo disse, da mesma forma que nós somos um, que eles venham ser um conosco. Queremos ser um contigo, ó Deus. Queremos ser um com o Senhor, ó Pai, da mesma forma que quando Saulo perseguia a igreja, o Senhor disseste para ele, tu não perseguiste a igreja, perseguiste a mim, porque eles são um comigo. Quem nos persegue, persegue o Senhor. Quem nos afronta, afronta o Senhor, Pai. E nós somos conscientes que maior é o que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Tu és o Senhor desta casa de culto, ó Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o mais interessado em ver a obra crescer neste lugar. Tu és o mais interessado em ver vidas serem arrebatadas das mãos do diabo e do inferno. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Em nossas vidas, ó Pai, apesar de ser quem somos, não há ninguém que nos conheça mais do que o Senhor.
Pai, ninguém me conhece mais, ninguém sabe o quão que eu sou falho e pecador do meu Senhor. Mas mesmo eu reconhecendo a minha falibilidade, o Senhor ainda enxerga a utilidade diante da minha inutilidade. Ah, Senhor, Tu és, Pai, quem nos olha diferente. Ah, Jesus, as pessoas de baixo viram só um homem descendo do monte, mas a pessoa de cima via um homem que descia do monte cheio do Senhor. Enche-nos de Ti, Jesus. Enche-nos de Ti, Jesus. Enche-nos de Ti, Jesus. Pai, a igreja primitiva não distribuiu o panfleto, ó Deus, para que as pessoas fossem aonde eles estavam. Porque a Tua presença atraiu as pessoas para aquele lugar. Eu sei que vai chegar dias, ó Deus, em que pessoas vão encontrar esta igreja, não porque eu entreguei o panfleto em Cambridge, mas porque de onde ela estava, ela ouviu um barulho. Ela viu fogo, meu Pai, uma coluna de fogo, relâmpagos e trovões em cima deste lugar, e não era outro senão a Tua presença. Ah, Deus, se move nesta casa, Senhor, nos cultos deste lugar, porque a Tua presença atrai, ó Deus, muito mais do que o panfleto, muito mais do que as artes midiáticas. É o poder, ó Deus, do Senhor. E é pelo poder do Senhor que nós pregamos. É pelo poder do Senhor que nós evangelizamos. É pelo poder do Senhor que nós vivemos e andamos. É pelo poder do Senhor, Deus, que vidas serão libertas das garras do inferno. O inferno vai ter que abrir as mãos para que a igreja vai receber o santo da glória, mais perto da morte, o meu